8 de março é o Dia das Mulheres, mas todo mundo sabe o verdadeiro significado desse dia? Bem-vindo ao episódio Dia da Mulher. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Amor Simples do Ar Podcast. Eu e Igor estamos aqui muito felizes recebendo vocês mais uma vez. E para hoje a mensagem é: Dia da Mulher. A vasta maioria entende como esse dia foi criado? Muitos parecem pensar que esse dia é sobre dar doces e rosas às mulheres. Será que é sobre isso mesmo? O que os números de feminicídio nos falam? Só na América Latina, eles são alarmantes. Em 2021, 1.571 mulheres morreram. Em 2022, 2.176 mulheres mortas. 2023, 4.609 mulheres mortas. Nós precisamos ter uma conversa sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente trouxe aqui no nosso podcast para abrilhantar nossa amiga Claudete. Obrigada, Claudete, por aceitar esse convite. Obrigada a você. Não é muito confortável, né? Tá sentada ali falando com o microfone na boca. Mas, Claudete, conta pra gente, assim, bem estilo Globo Repórter, da onde eu vim, do que me alimento, a sua história. Como é que é a sua história? Conta pra gente. Obrigada, Lígia. Muito obrigada por me trazer pra esse episódio tão desafiador pra mim. É. Super desafiador. Nossa, só falar sobre o Dia da Mulher. Eu vou te dizer que até o dia que eu fui chamada, esse dia passou batido. É mesmo? Passou batido. Porque... Falando assim rapidamente da minha história, fui criada com uma visão totalmente masculina, totalmente cheia de pai na minha vida. Porque, rapidamente falando da minha história, eu brinco que eu tava lá balançando, brincando nos balanços no céu, e aí eu caí. Eu não fui planejada. Então, assim, eu vim numa família que já tinha 3 meninas, a esperança de ter um menino, não veio menino, veio menina de novo. E nasci ali bonita naquele contexto familiar das 3 meninas, tá? Pai, mãe. E aí minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. A sua mãe teve o quê? Leucemia. Câncer. Sim, câncer. Desde muito cedo você tem contato com câncer. Desde muito cedo a morte e o câncer estão ali presentes na minha vida. E aí, aos 3 anos, o meu pai casou de novo, né? Quando eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, em idades, assim, né, muito jovem, assim, eu já vim sofrendo alguns traumas aí, né? Aí, aos meus 5 anos de idade, o meu pai decide, então, mudar de cidade, né? Eu já tive um irmão logo em seguida que ele casou de novo, então, aí começaram os meninos. Os meninos. E aí a gente muda de cidade. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai, nesse momento, né, uma família grande, já éramos 5. Meu pai disse: olha, não dá pra ficar todo mundo em casa. As minhas irmãs mais velhas, então, né, elas têm uma diferença de 12, 10 e 8 anos de idade de mim, né? Então elas saíram ainda bem jovens pra fazerem a vida delas. E eu, nesse momento, assim, foi um trauma pra mim. Muda de cidade. Perco as minhas irmãs, né, que são meu vínculo mais próximo com a minha mãe. Eu sofri muito, assim, nessa idade ali. E aí, aos meus 10 anos, minha irmã mais velha engravidou, né? Teve ali a função da gravidez, que me fez sofrer bastante também, porque eu vi, assim, todo o sofrimento dela intergêmeas. Nossa! Filhas gêmeas ali. É bem desafiador, gêmeas. E aí eu vi, assim, ela lutando e sofrendo ali pra criar aquelas meninas. E eram 2 meninas? 2 meninas, lindas, maravilhosas. Gêmeas idênticas? Sim, elas minhas bonecas aos 10 anos de idade. E, enfim, e aí aos 14 anos, meu pai muda de novo de cidade com eu ali, adolescente, pré-adolescente, o meu irmão com 8 anos, e mudamos pra essa outra cidade. Eu fui criada em sítio, então tudo era muito... Era muito fácil, né? Era fácil, era tudo muito acessível. Então a gente muda de cidade. Nesse momento meu pai faz uma transição de trabalho também. As coisas ficam bastante complicadas financeiramente. Nesse momento eu mudo para uma cidade um pouco maior, com outra visão da sociedade ali, enfim, da comunidade. E aí minha madrasta engravida de novo.
Então ali foi onde recentemente eu identifiquei o luto da minha mãe, da ausência. Ali foi naquela adolescência, nossa, as coisas eram muito difíceis pra mim. E aí ao longo do tempo, assim, né, vem passando, e hoje eu identifico muito, eu tô indo buscar muita coisa lá na minha adolescência e na minha infância, que justifica, né, uma maneira de pensar, um comportamento, enfim, e até o problema que eu vim enfrentar mais tarde. E aí, então, eu sempre muito próxima do meu pai, né? Sempre muito próxima do meu pai. Meu pai, assim, sempre foi meu melhor amigo, enfim. Eu vivi com ele, né? Até os meus 20 anos de idade, né? Quando eu decidi casar. E então, tem sim... Casou novinha, né? Casei bem nova. Casei bem nova. Então, aos meus 20 anos, eu fiquei casada há 10 anos. Aos 30 veio o divórcio aí, desse primeiro relacionamento. Aos 33... eu decidi vir pra Irlanda. Caramba! Sozinha. Sozinha, assim. Um belo dia eu cheguei em casa e disse pras minhas irmãs, eu disse, olha, eu vou mudar de país. E elas assim, meu Deus, tu tá maluca? Que ideia é essa? Eu disse, não sei, vou começar a procurar e vou mudar de país. Será que é pra mudar? Vou mudar mesmo. Sair do Rio Grande do Sul pra ir pra Porto Alegre, pra ir pra São Paulo, por exemplo. Vou ficar longe da minha família, vou ficar longe mesmo, então, né? Então, eu sempre fui assim, meio desgarrada, porque eu fiquei meio que no meio do caminho com o meu pai e as minhas irmãs, eram meio que uma família de final de semana. O meu pai, a minha madrasta e os meus irmãos era a família do dia a dia. E ao longo desse, né, da minha trajetória ali, o que eu fui vendo, assim, essa maneira muito prática de pensar por causa do meu pai, né? Esse masculino muito na minha vida. Sim. E o que na psicologia chama de ânimos, energia masculina. Então. É o mais racional, é o mais prático. É mais racional, é menos afeto, é menos demonstração de carinho. Né? E aí, então, eu vi o pai, assim, muito rígido com as minhas irmãs mais velhas, ele foi amolecendo. Comigo ele foi assim, né? Eu fui a transição, porque eu fiz ele abrir os olhos pra muita coisa. Eu fiz ele dizer, pai, olha, ele chegava em casa, eu lembro que nessa adolescência ele chegava em casa e ele queria falar do dia dele, como se eu fosse a mulher dele. Entendi. E eu dizia, pai, não é assunto que eu quero saber, sabe, quanto tu ganhou hoje, não, desculpa, mas não é o que eu quero fazer. E eu tive que falar isso pra ele, né, como menina, assim. E aí ele foi amolecendo com os meus irmãos. Então assim, eu fiquei no meio do caminho. Eu disse, pai, por que tu foi tão rígido com ela se agora tu é uma manteiga derretida com os meninos? Sabe, tá desequilibrado esse negócio. E eu assumi que eu tinha que ser a ponte entre um e outro, sabe? Pai, nem tão frouxo aqui, nem tão duro ali. Isso. E você acha que isso acontece na sociedade de uma forma geral? Meninos e meninas são criados de formas diferentes? São. Né? São. Tem que ser. A mulher é mais cobrada desde sempre, será? Com certeza, né? A gente carrega. Se não fosse por nós, não teríamos a procriação, né? Então, esse fardo, porque o que eu vi acontecer com a minha família, na minha família, né? A mãe bota ali o filho, o pai ajuda, protege tudo, mas a responsabilidade é toda da mulher. Né? É toda da mulher, gente. Quando a gente vê os pais virando as costas e o filho vai ficar onde? É responsabilidade da mulher. Graças a Deus, eu vejo um pouquinho de mudança, porque eu vi meus irmãos também tendo filhos, eu vi vários amigos sempre... Por conta disso, eu sempre fui muito fácil de fazer amizade com homens. Né? Super fácil, não tem problema nenhum, porque parece que a gente se sente turma fácil, turma fácil. Eu lembro quando eu era casada, né, no primeiro relacionamento, eu sempre achava mais interessante ficar perto dos homens. Porque lá se identificava mais. Porque lá tava sempre assim, uma risada, sempre um conteúdo, sabe? Que pra mais mim leve. Interessava mais. E as mulheres eram, a reclamação dos filhos, né? Imagina o peso daquilo. E as mulheres são muito rivais. Agora tá começando a mudar, mas tem uma rivalidade entre mulheres ali, né? Exato. E eu achava assim, vamos levar isso leve. Eu sempre procurei nos meus grupos de amigos e amigas, né? Sempre traz uma coisa mais leve, assim, né? Mas eu entendo que há essa diferença, assim, porque a mulher é muito responsabilizada por tem muitos compromissos, né? Começa com os filhos. E você acha que a gente, como eu falei no início, tem uma falta de informação sobre o dia 8 de março, né? As pessoas não entendem a importância desse dia, assim. Quantas mulheres morreram lá atrás, né? Tentando
melhor condição de vida para as mulheres, né? Exato. Esse dia não é à toa. E você acha que essa falta de noção do que é o dia 8 de março afeta a humanidade? Ai, afeta sim. Afeta sim. Eu vinha refletindo sobre essa pergunta. Assim, afeta, não afeta? Eu acho que nós somos muito sortudas de ter nascido do lado ocidental, inclusive. Ah, sim, né? Nossa, aí abre um leque muito extenso. Porque a gente adquiriu muita liberdade, com essa liberdade veio muito peso, inclusive, né? Podemos usar minissaia? Podemos. As orientais, muitas delas não podem, né? Mas muitas mulheres são mutiladas, né? Exato. Então, assim, traz essa liberdade, traz muita responsabilidade também, né? Graças a Deus, somos do lado de cá, mas assim, será que lá eles sabem que existe esse dia especial para que se dê uma atenção especial ao respeito à mulher, né? Sim. Então, com certeza, esse dia da mulher devia ser muito mais divulgado. Meu Deus. É o motivo, né? O motivo, por que a gente está lutando. Que bom que a gente goza hoje em dia dessa liberdade, né? Mas é importantíssimo que fosse um pouco mais esclarecido, assim, o porquê desse dia. Porque realmente... hoje tá limitado aos doces e rosas nesse dia. Exatamente. E você acha o que você acha que a gente poderia fazer dentro de casa? Como mãe de menino, eu te pergunto, o que você acha dentro de casa, as atitudes que poderiam ajudar a construir uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres? Olha, é um desafio. Eu não tenho filhos, mas eu tô assiduamente tentando ajudar minha irmã a educar o menino sem a presença do pai. Dificílimo em fazer ele entender limites. Outro dia eu tava falando pra ler antes. Outro dia eu cheguei ele com uma piada em casa que eu disse, meu Deus, onde é que esse menino ouviu isso? Como é que foi que ele falou? Mulher no volante, perigo constante. Gente, eu disse assim, eu não acredito, eu não admito que na tua vai geração... contra a sociedade, né? Todo o inconsciente coletivo. Que a tua geração vai fazer esse tipo de piada. Senta aqui que tu vai me mostrar... Isso já não é aceitável. Onde é que tu vai... exato, não é mais aceitável. Não é mais aceitável. Eu não admito. Não admito. A gente lutou muito. A gente tem que honrar aquelas mulheres que lutaram muito pra gente estar onde está. Eu já dirijo. Eu nunca me envolvi num acidente há mais de 20 anos. Você é dona de um negócio, né? Sou dona de um negócio. Que isso? Vamos me respeitar. Não admito chegar em casa e ter que ouvir esse tipo de piada. Não admito. Não. Então, como tem essa minha masculinidade aí, não, senta aqui. Mas... a pergunta era, né? O que a gente faz hoje em dia? Eu acho que limitar o acesso à internet, ao que eles estão pesquisando, enfim. Vamos trazer né? Vamos fazer honrar toda a luta que as mulheres já tiveram até aqui, né? Então, não admito. Não, criança vai ter que crescer num outro. Criança é fruto do meio, né? Exato. Pelo menos na minha casa, ele vai seguir aquelas coisas que vai ter os valores que eu fui criada, e eu nunca vi meu pai desrespeitar nenhuma mulher. Né? Ele foi casado por mais de 30 anos com a minha madrasta. Eu nunca vi meu pai saindo num sábado à noite. Eu nunca vi meu pai levantando a mão pra ela. Nunca vi isso acontecer. Então, isso é o básico, né? Isso é o básico, gente. Isso é o básico. Né? E então, eu não admito que essa geração assim se crie. Porém, essa nossa liberdade nos expôs muito, né? Sim, a liberdade vem com benefícios e também tem um lado bem negativo. Tava até pensando outro dia, a nossa liberdade nos deixou muito expostas, no sentido de, vamos demonstrar todo amor e afeto, né? As crianças precisam de amor e afeto, certo? Precisam de amor e afeto. Eu mesma sofri a falta desse amor e afeto. O problema é que aí as pessoas, talvez os meninos estejam, né, confundindo um pouco. Né? Estão confundindo um pouco, assim, que a minha mãe é amorosa e eu posso fazer tudo por ela, porque ela nunca vai se impor. Né? Então, umas coisas assim que tem que ser ajustadas. A criança precisa de limite para se sentir segura. Criança sem limite fica insegura, se sente insegura. Exato, e principalmente os meninos, porque assim, a gente não quer que cresça aí os meninos totalmente indefesos, assim, sem nada, porque em algum momento, sim, vamos treinar essa gurizada pra defender aqui o que é respeito mútuo, né? Mas
Menino é um desafio criar menino. É um desafio muito grande com rios de informação que a gente tem e também quebrar o inconsciente coletivo, né? Existe o inconsciente dentro de nós mesmos, que quando você vê tem um machismo estrutural ali que a gente mesmo às vezes coloca em prática. A gente às vezes julga mais as mulheres, a gente às vezes não se permite tanto, né? E a gente é treinada pra se cuidar. A gente vai ter um outro episódio aqui falando sobre os tabus e como que a mulherada é muito mais presente que os homens, né? Exato. Na nossa comunidade, porque tudo isso é reflexo desse machismo estrutural que a gente tem no nosso inconsciente coletivo. Exato. Claudete, obrigada por você ter aceitado o convite. Agradeço muito. Conversa muito enriquecedora. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada a você.